Olá, meu amigo, minha amiga. A fila andou e complicou a vida de muita gente graúda no dia de hoje na República Brasileira. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para mais um encontro num dia muito importante para a história do nosso país, porque nunca se viu tantos militares da ativa e da reserva serem indiciados juntos com a figura do ex-presidente da República em crimes muito graves. Teremos desdobramentos que muitas pessoas não estavam acreditando que teríamos aqui no nosso país. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, quais serão os próximos passos, o que poderá acontecer com essa gente toda, principalmente a figura do ex-presidente da República. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, compartilhe os nossos vídeos, recomende e venha participar aqui das nossas atividades, participe do nosso chat e se inscreva também, se puder, no nosso clube de membros. Não esqueça de dar o seu joinha, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu vou abrir aqui o nosso encontro de hoje com a fala da senadora Elisiane Gama, que aqui na leitura do seu relatório, que tem mais de 1000 páginas, né, ela cita aqui, já na largada, ela mostrou que não teve nenhum tipo de receio de incriminar a figura do ex-presidente da República logo de saída. Vamos acompanhar aqui esse trecho. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos. Gente, um pequeno parênteses, né? Vamos nos lembrar que essa CPMI surgiu por obra exclusiva dos bolsonaristas, que queriam desviar o foco, né? Eles queriam perverter uma realidade. Todos nós estávamos vendo uma coisa, só que eles estavam querendo atribuir ao atual governo a responsabilidade por uma tentativa de golpe que eles engendraram durante tanto tempo, comandados ali de forma direta e indireta pela figura do ex-presidente da República, né? Então, esse foi o grande tiro no pé dessas pessoas. E agora eles não terão muitas alternativas, como eu irei explicar para vocês na sequência. Mas vamos ver aqui mais um trecho aqui do relatório da senadora Elisiane Gama. Vamos lá. Permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Gente, tem alguma coisa que nós acabamos de escutar que não seja a mais profunda expressão da verdade? Nós vimos isso aí, nós acompanhamos todos os dias, cada segundo, e acompanhamos as tensões, né? Há um ano atrás, estávamos antes do segundo turno, né? Que poderia, inclusive, fazer com que a figura do inelegível conseguisse uma reeleição, o que para nós seria um desastre, né? De proporções absolutamente inimagináveis. Bom, então o relatório da senadora já está disponibilizado na internet e a gente já vê algumas
algumas notícias reverberando e o comportamento também de algumas figuras desse mundo bolsonarista. E eu vou citar para vocês aqui algumas das figuras que estão bastante encalacradas. Diz aqui a matéria: CPI dos atos golpistas, relatora pede indiciamento de Bolsonaro, Torres, Cid, Braga Neto e militares. Gente, é uma penca de militares e de indiciados muito grandes, né? Vamos pegar aqui a turma. O ex-presidente inelegível, o Braga Neto, Anderson Torres, Augusto Heleno. Ninguém escapou não, gente. Vamos lá. General Luiz Eduardo Ramos, General Paulo Sérgio Nogueira, Almirante Almir Garnier, General Freire Gomes, Tenente Coronel Mauro Cid, Felipe Martins, deputada Carla Zambelli, Coronel Marcelo Costa, General Ridalto Lúcio, Sargento Luiz Marcos dos Reis, Major Ailton Gonçalves, Coronel Elcio Franco, aquele lá do Pazuello, né? Coronel Jean Lavan, Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Silvinei Vasques, General Carlos José Penteado, General Carlos Feitosa, Coronel Vanderly, Coronel André Luiz, Tenente Coronel Alex Marcos, Capitão José Eduardo Natali, Sargento Laércio, Coronel Alexandre, Tenente Coronel Jader, Coronel Fábio, Coronel Klepter, Coronel Jorge, Coronel Paulo, Coronel Marcelo, Major Flávio, Major Rafael, Alexandre Carlos, Marcelo de Ávila, Maurício Junot, Adalto Lúcio, Joveci Xavier, Meyer Nigre, Ricardo Pereira, financiador, exceto o lote de financiadores. Maurício Soares, financiador, Henrique Juvenal, financiador, Antônio Galvão, financiador, Jefferson Rocha, Vitor Geraldo, Humberto Falcão, Luciano Jaime, José Alípio, Valdir Edemar, Júlio Augusto Gomes, Joel Raganin, Lucas Costa, Alain Juliane, Jorge Washington, Alain Diego, Wellington Macedo, Tércio Arnaud, Fernando Nascimento e José Matheus Salles Gomes. Gente, é um time muito grande, né? E os crimes imputados a eles são crimes graves. O que acontece agora? Assim como no inquérito policial, quando alguém está sendo investigado, quando um crime está sendo investigado, o delegado de polícia, ele conclui o seu relatório e manda para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar aquelas informações e vai fazer duas coisas. Ou vai pedir um arquivamento para o Poder Judiciário, vai consultar o juiz, olha, isso aqui tem nada aqui, tem que arquivar. Ou simplesmente vai propor uma ação penal. Quando propõe a ação penal, aí o processo surge, aí as defesas dessa agente toda terão que ser organizadas, vão contratar advogados e aí teremos um julgamento. Infelizmente, na gestão do senhor Blindaras Araújo, né, o senhor Blindaras, né, ele simplesmente criou um instrumento chamado notícia do fato. Ele perverteu, criou um instrumento que a lei não tem, para simplesmente procrastinar, né? Dar um retardamento em qualquer processo judicial. É como se um delegado de polícia tivesse desbaratado uma quadrilha de sequestradores ou de traficantes, mandasse para o Ministério Público, em vez de fazer aquilo que está na lei, criasse um instrumento procrastinatório. Olha, nós vamos investigar agora aqui no Ministério Público se essas informações que o delegado de polícia mandou para a gente merecem ser corroboradas. Vamos reinvestigar aquilo que já foi exaustivamente investigado. Gente, é uma aberração tão grande. Eu fiz uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, que infelizmente ainda não respondeu, né? Tentando justificativas, né, que eles expliquem como é que o Ministério Público cria um instrumento que não está na lei para justamente dar um retardo nos processos. Com o novo Procurador-Geral da República, ou nova Procuradora da República, certamente nós teremos mais trânsito para cobrar essas iniquidades, porque o Brasil está retomando o seu processo civilizatório e seu processo democrático. Será que os novos Procuradores-Gerais da República vão querer fazer a mesma coisa que o senhor Augusto Aras? Eu não acredito, até porque existem mais gente hoje fazendo cobranças, gente mais alerta, né, em função de tudo aquilo que aconteceu aqui no Brasil. Então a fila está andando para essa gente, a gente vê
já o bolsonarismo é extremamente enlouquecido. A gente vê, por exemplo, as publicações, vou pegar aqui só um ícone dessa turma, né? O deputado Nicolas Ferreira, que é uma pessoa muito falante, mas ele é muito ignorante, gente. Pior de tudo que ele fez direito, né? Se fosse meu aluno, teria tomado 0 em todas as disciplinas que eu estivesse lecionando, porque ele é uma pessoa absolutamente incapaz de compreender o mínimo dentro do direito. Disse ele aqui na postagem: Bolsonaro indiciado no relatório, nunca foi ouvido na CPMI e nenhum depoente do dia 8 o acusou de crime algum. Eis a credibilidade Elisiane. Senhor Nicolas, o senhor, se tivesse frequentado de fato a Faculdade de Direito, saberia que o inquérito policial não precisa, para indiciar qualquer pessoa, que exista a presença, exista ali a participação direta de uma pessoa em relação aos crimes que estão sendo investigados. Ela pode ser citada, ela pode ser simplesmente relacionada, ela pode ser a mentora de toda a situação e está, em determinado momento, impossibilitada de ser ouvida. Isso não impede que ela seja indiciada. É aquilo que se chama no direito penal de indiciamento direto, quando o indiciado está ali, e o indiciamento indireto, que por alguma razão ele não foi colocado. Nós tivemos razões políticas que certamente fizeram com que a figura do inelegível não fosse levada ali para a CPMI para não se converter num verdadeiro palco, além do que os senhores estavam fazendo. Então, foi estratégica a posição, enfim, muitas pessoas discordam, né? Mas foi o que nós tivemos. Em relação à CPMI ainda, o que acontece é o seguinte: hoje é o relatório principal. E no final da história, haverá aquilo que se chama um relatório paralelo, né? Feito pelos derrotados ali, pelo grupo bolsonarista dentro da CPMI. No caso específico, essa penca de pessoas estão sendo responsabilizadas pelos seguintes crimes: associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de depor o governo legitimamente constituído e emprego de medidas para impedir o livre exercício de poderes políticos. E essas são as pencas de crimes, né? E agora a gente vê o seguinte: os bolsonaristas, eles vão dizer, um relatório paralelo, que tudo que foi apurado conduz para 2 responsabilidades, né? O ministro da Justiça e o governo federal na figura ali do responsável do GSI, né? É o que eles vão pedir no final da história. Isso tudo que aconteceu não foi nada disso, as pessoas estavam em casa, de repente pintou uma luz, o responsável de tudo isso, da quebradeira, foi o Flávio Dino e o G. Dias. É isso que eles vão querer. Então, gente, nós agora estamos diante de uma questão que é técnica, que a PGR vai ter que se movimentar, porque ela que terá que fazer a acusação, né? E tem uma questão política. Quanto mais tivermos canais como o Portal do José acendendo luzes sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral da República, menos a gente vai ter gente tentando dar um jeitinho para proteger essa penca de criminosos, de bandidos que quiseram destruir a democracia do nosso país. É por isso que eu estou aqui e é por isso que vocês aqui estão ajudando cada vez mais a gente chegar em outros lugares e cada vez mais as nossas opiniões aqui serem consideradas e servirem de alertas para autoridades aqui no nosso país. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e mais tarde temos situações aí envolvendo o que está acontecendo lá fora do nosso país, tá bom? Eu aguardo vocês. Tchau.